o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Adotado no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. O tema continua sendo um tabu e muitas vezes motivo de vergonha falar a respeito. Então, quanto mais trazemos essa temática, mais ajudamos pessoas. Você, corretor de imóveis, trabalha com gente a todo instante e precisa estar bem para lidar com os mais variados comportamentos de clientes. Mas quando você não está bem? Essa já é a primeira pergunta que eu faço para a doutora Rafaela. Obrigada por estar aqui hoje. Mirelle, eu que agradeço realmente a oportunidade, porque o Setembro Amarelo, ele trabalhar a questão da prevenção ao suicídio, né, não é uma campanha que é necessário fazer apenas em setembro, né? Nós estamos falando de algo que é necessário se falar durante o ano, né? Inclusive, antes de iniciar, né, aqui, discorrer um pouco sobre o tema, eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade. Então, muito obrigada por estar me possibilitando, né, falar um pouco aqui com vocês, né, com todos vocês, para vocês, corretores, sobre o valor, né, o valor desse momento de trabalharmos a saúde, não só a saúde mental. Eu vou discorrer um pouco com a Mirelle aqui sobre a saúde integral. Então, assim, esse é um momento de grande alegria e satisfação de poder estar aqui com vocês, tá? Então, já respondendo, né, aqui, como lidar, você pode só repetir um pouquinho para mim? A primeira pergunta foi conversando com o corretor de imóveis, porque, por exemplo, ele lida com gente, trabalha com gente a todo instante, precisa estar bem para lidar com os mais variados comportamentos de cliente, porque às vezes o cliente chega e o cliente às vezes não está bem. E se o corretor também, de repente, não estiver bem, quando a gente está falando de sentimentos, como é que fica essa questão? Como é que a gente consegue se respeitar em um mundo que nos exige tanto, que nos cobra tanta produtividade, doutora? Pois é, Mirelle, vale muito a pena a gente dar uma olhada para essa questão do conceito de saúde, de acordo com a OMS, né? Porque para a OMS, a saúde ela não é a ausência da doença, mas ela é o bem-estar, né? Físico, mental, social. Então, para a gente conseguir estar bem, né, diante de todos esses desafios da vida, porque quem trabalha com o outro, com o público, quem trabalha, né, realmente assim, com vendas, com metas, com tudo isso, precisa realmente estar olhando para essa saúde de uma forma integral, né? Então, como é que a gente pode estar trabalhando isso? Quando a gente fala de saúde, né, desse bem-estar, é olhar para essa questão, como é que você está em relação ao exercício físico, né? Você tem feito um exercício físico regular, algo que te gere prazer, porque também não é qualquer exercício físico, né? É aquele que te gere prazer, é aquele que te dê satisfação, é aquele que faça você, ok, hoje eu vou sair aqui e vou fazer o meu exercício físico, porque isso vai fazer com que eu pare um pouquinho e olhe para mim, sabe? E tem alguns estudos, inclusive, que mostram os benefícios dos exercícios físicos, né? Não só a questão dos exercícios físicos, mas também uma nutrição, uma alimentação boa, né? Uma alimentação balanceada, uma alimentação onde, sabe, a pessoa tire ali aquele tempo, eu sei que tem a correria do dia a dia, mas tire até um tempo para preparar mesmo a sua alimentação, fazer um acompanhamento com o nutricionista, caso seja necessário, né? Quando a gente vai olhar para essa questão também, não só da alimentação, da nutrição, mas também olhar para a questão da terapia, se for necessário, pare para fazer um investimento em você, né? Porque a terapia é um investimento em você. Você tirar um tempo, 1 hora ali do seu dia, para ir fazer esse investimento, para ir olhar para você, para trabalhar suas dores, para trabalhar suas questões, para conversar sobre os desafios do dia a dia, né? Que todos nós temos. De pertinho, Mirelle, todo mundo está atravessando os seus desertos, não é assim? Então, olha a importância de estar parando um pouco e de estar se priorizando, sabe? Estabelecendo seus limites e dizendo,
ok, né? Em nome da minha saúde, de forma integral, eu vou parar e tirar esse tempo para mim. Outro ponto fundamental que a gente não pode esquecer é a questão da qualidade dos vínculos. Como é importante a gente parar para olhar para a qualidade dos nossos vínculos, né? Os nossos relacionamentos. Então, assim, vale muito a pena, nesse tempo, né? Nesses dias que a gente está vivenciando de só trabalhar, estudar, sem ter tempo, a questão das próprias mídias, né? A todo momento está fazendo com que a gente fique ali meio que escravo, né, de tudo isso. Então, você parar para olhar para os seus vínculos e principalmente para a qualidade, né? Se você tem filhos, olhe para os seus filhos, olhe para os seus cônjuges, né? Olhe para aquelas pessoas que você ama. E isso aí vai fazer muita diferença na sua vida. Depressão e ansiedade são a 4ª causa mundial de incapacitação social. Mas você pode estar pensando, mas só estão falando nesse assunto porque estamos no Setembro Amarelo. Então, estamos dando um passo importante por aqui na TV Cresce. Iniciativas como essa, como a do programa de hoje, espaços de discussão como esses aqui, são extremamente necessários. Porque a gente sabe que viver, meu povo, é uma delícia, mas às vezes dói. E dói tanto que às vezes o sentido da vida pode se perder em meio de tanta dor. Por isso que é preciso a gente ficar atento aos sintomas dentro da gente, físicos, mentais e emocionais. Eles nos alertam quando algo não está bem, quando nós não estamos conseguindo lidar sozinhos com esses sinais. Que sinais são esses, doutora, que muitas vezes a gente nem percebe? Pronto, Mirelle. Quando você observar, quando você já não sente vontade, sabe aquilo que você gostava muito de fazer, como por exemplo um exercício físico, né? Tinha aquele exercício em específico que todos os dias pela manhã eu gostava de fazer e agora já não sinto mais ânimo, já não quero mais levantar para ir fazer, né, para praticar realmente esse exercício, já não sinto mais vontade de fazer coisas que antes eram básicas, né, que eu gostava e que agora já, para mim, já não tem sentido. Quando eu não quero mais ficar ali, se eu tinha um hábito de ficar com a minha família e já não quero, né? Então, tudo isso, observar também, né, como se você está querendo ficar mais isolado, se você está querendo ficar mais recluso, né? Observar exatamente aquilo que está saindo ali fora, né, do padrão. Aquilo que eu gostava, aquilo que me incentivava, aquilo que me estimulava, para mim já não faz mais sentido. Então, esse é um ponto de alerta, sabe? E um ponto de alerta mesmo muito importante, porque imagina, né? Se você sentia muito prazer, um exemplo, em fazer um exercício físico, em bater um papo no final do dia com os seus amigos, você fechou uma venda e quando finalizou a venda, normalmente você iria comemorar ali, né? Um happy hourzinho, iria comemorar com seus amigos. Mas se você já não vê sentido nenhuma venda de um imóvel, que é aquele que você, poxa, esse aqui vai ser, né? A minha comissão vai dar lá em cima, um exemplo? Sim. Então, se você fechou esse imóvel e mesmo assim, nada daquilo te estimula, te alegra, né? te incentiva, já é um ponto para você parar e sim, procurar uma ajuda, né? Não só da psicologia, mas em alguns casos, a psiquiatria também, a medicação se faz necessário. Quando a gente trabalha, né, em parceria com a psiquiatria, o psicólogo, o psiquiatra, isso aí tem como ser revertido, tá? A gente pode aproveitar a oportunidade para desvendar alguns mitos sobre a saúde mental? Perfeito. Por exemplo, muito já se ouviu com relação a suicídio. Não devemos falar sobre suicídio porque isso pode aumentar o risco de aumentar o número de casos, doutora. Hoje, o que é a OMS, o que é o Conselho, preconizam, isso é um mito ou é uma verdade? Mito, né? Mito, porque hoje a gente precisa estar falando sobre o suicídio, mas a gente precisa falar sobre o suicídio, sobre a prevenção ao suicídio, não só em setembro, né? Mas durante todo o ano. Inclusive o CFP, o Conselho Federal de Psicologia,
a partir de 2020, eles também lançaram uma campanha, Saúde Mental de Janeiro a Janeiro, que é onde a gente precisa estar olhando para esse ser humano de forma integral, né? E durante todos os meses do ano. Então, assim, falar sobre suicídio é muito importante, é fundamental, né? Falar sobre suicídio é a melhor solução, mas, acima de tudo, a gente precisa ter uma fala, porque antes tinha muita questão do tabu, né? Do tabu, não podemos falar sobre suicídio, que vai estimular e vai aumentar os números de casos. Eu acredito que até na questão, né, dos próprios meios de comunicação, antigamente não podia se falar sobre isso. Sim. Mas hoje em dia, a gente percebe que não é só falar sobre o suicídio, mas falar sobre o suicídio de uma forma adequada. Por quê? Porque a gente esquece, inclusive tem um termo muito utilizado atualmente, que é a pós-venção. A gente fala muito da prevenção, né? E esquece de falar da pós-venção. Que a pós-venção é exatamente as pessoas que ficaram, né? Que perderam seus entes queridos vítimas de suicídio. Então, assim, a gente esquece de falar que o Setembro Amarelo ele é um mês de prevenção, mas eu acredito que foi a partir de 2020 que começaram a falar de uma forma muito, inclusive muito impactante para esses pais, esses familiares, esses entes queridos que perderam, né, os seus familiares. Então, assim, falar sim é a melhor solução. Agora, uma fala adequada, né? Uma fala acolhedora, inclusive sem julgamentos, sem preconceito, porque hoje em dia o maior desafio é o preconceito. E o preconceito muitas vezes ele vem em que sentido? Só para que a gente compreenda, às vezes a gente comete um deslize numa fala, então por isso que é tão importante que você esclareça. Pronto. Como muitas vezes tem uma fala que eu escuto muito, inclusive, e abrindo aqui o espaço, gente, olha como é importante esse momento, porque eu atendo muitas pessoas, né, que estão em sofrimento, e essas pessoas, elas me trazem muito fortemente a fala da própria família, dessas pessoas mais próximas, né, que sempre falam, né, que sempre trazem para elas, olha, seja forte. Você é mais forte do que tudo isso. Vai passar. Não se preocupe, vai passar. E Mirelle, para quem está em sofrimento, poxa, como é que você vai dizer para uma mãe, um exemplo aqui, trazendo outro exemplo, como é que você vai dizer para uma mãe que acabou de perder um filho que, ok, seja forte, vai passar. Faz sentido? Não faz, né? Então, a pessoa que está sendo ali vítima a pessoa que está em sofrimento, né? Ela vai simplesmente, poxa vida, peraí, eu já estou aqui, não estou conseguindo dar conta de tudo que eu estou sentindo. E ainda chega uma pessoa dizendo que eu seja forte, que isso vai passar, que inclusive isso é falta de Deus. Então, assim, as famílias tentam ajudar da melhor forma, só que muitas vezes elas não sabem, né, que estão ainda pressionando, porque estão pressionando muito mais essas pessoas com esse tipo de fala. Então, só acolher, sabe? Só acolher. Só acolher. Você falou de família e eu lembrei também de uma frase que a gente costuma ouvir muito, principalmente familiar. Fulano ameaçou se matar, mas está querendo só chamar a atenção. Gente, as pessoas dizem, quem ameaça não faz, né? E é totalmente ao contrário. Poxa, aquela pessoa está te pedindo ajuda, né? Nas entrelinhas, ela está te pedindo ajuda. Ela é uma alma, vamos pensar aqui que é uma alma pegando fogo. Ela não está sabendo lidar com o tamanho do sofrimento que ela está sentindo. Então, se a gente for parar para refletir, né? Na realidade, o que será que ela quer matar? Né? Será que ela está querendo realmente tirar a própria vida, se matar, ou será que ela está querendo matar o que ela está sentindo? Né? Então é algo que a gente precisa olhar e estou muito feliz com as tuas colocações, com o que você está trazendo, porque realmente, nesse caso,
se ameaça em um determinado momento, inclusive os estudos mostram, né, que sim, pode chegar a fazer o suicídio, tirar a sua própria vida. O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos em toda a sociedade. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. Recentemente, o Cresce Ceará afirmou um convênio com a rede Ampare, que é a Associação de Médicos e Profissionais em Assistência de Recursos Integrados. Os corretores de imóveis possuem desconto nos planos mensais. Além de consultas médicas, a Ampare também oferece atendimento psicológico. É justamente naquele ponto que a senhora, que você estava trazendo, né? De o ser humano como um ser integralizado. Integral, sim, sim, É isso? sim. E eu vejo a importância, né, de cada vez mais, sabe, Mirelle, a gente está trabalhando esse ser humano de forma integral, né? O corpo, a mente, né? O social, o espírito. Vale muito a pena a gente trazer fortemente a questão da espiritualidade. E aí a espiritualidade aqui, gente, não estamos falando de religião, mas estamos falando dessa conexão, desse propósito, desse sentido. Alguns psiquiatras já até trazem muito forte essa questão da saúde espiritual também, né? Porque a gente tem vários tipos de saúde, né? Como eu te disse, física, mental, social e espiritual, né? E vale muito a pena falar também sobre a questão em relação ao suicídio, né? Que algumas pessoas sempre gostam, sempre trazem 90%, 97% possui algum tipo de transtorno mental, né? Mas vamos lá, vale muito a pena trazer aqui que o suicídio ele é multifatorial, né? São múltiplos fatores. Então, claro que a maioria das pessoas que chegam a tirar sua vida, né? A cometer o suicídio, claro, eles estão acometidos de algum transtorno mental naquele momento, eles estão em sofrimento, mas vale muito a pena trazer para cá a questão das políticas públicas, sabe, Mirella? Sim. Porque eu acredito que a gente ainda está, por mais que a campanha, ela seja uma campanha, né, assim, que inclusive nós somos o único país que falamos sobre prevenção ao suicídio durante o mês. Os outros países, eles têm o dia 10 intitulado, né, pela própria MS. Então, é o dia em prevenção ao suicídio. Nós temos um mês todo para falar sobre isso. Nós temos uma baita de uma oportunidade, né, de estarmos trazendo para cá de forma mais abrangente, de uma forma mais consciente, né, essa questão do suicídio, né? Então, eu queria agradecê-la. Queria saber se é possível encontrar você nas redes sociais, se você tem rede social que posso divulgar aqui. Sim, gente, eu tenho. O meu Instagram é Rafaela, com PH, né? Luz Psi. E também presto serviço, né? Trabalho lá, sou uma colaboradora da Ampare. Então, caso você também, né, queira estar indo lá na Ampare, com certeza eu vou estar lá para realizar o seu acompanhamento. Tá Doutora, bom? tem algum recado que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo, que de repente se sentiu tocado com sua fala, de repente se viu em alguns desses sinais de alerta que nós tocamos aqui? Sim, sim, né? Se precisar, né, a gente vai exatamente para essa fala do início. Né? Se precisar, não hesite, peça ajuda, né? Peça ajuda, fale. Se você percebe que não tem, que a sua família, se você não se sente confortável, né? Às vezes, inclusive os homens. Os homens, eles são os que mais, as mulheres são as que mais tentam o suicídio, os homens são os que mais, de fato, ali concretizam, né? Então, se realmente você precisar, se você não estiver se sentindo confortável em falar com a sua família, ligue para o CVV, né? O próprio CVV, gente. CVV, o número do CVV é 188, ligação gratuita. Você pode estar fazendo essa ligação, se não quiser, não se sente confortável em ligar, vai no chat,
né? No chat você pode escrever, digitar lá. Inclusive os jovens preferem, né? Tem crescido muito. Os jovens, eles preferem conversar com as pessoas do CVV pelo chat. cvv.org.br também é o site. Sem falar, né? Não só o CVV, mas a gente está falando exatamente dessa CVV. Eu acho que também a prefeitura, às vezes tem as universidades, Sim. as faculdades que possuem cursos de psicologia, Sim, eu acredito que dispõem também de atendimento social, né? Com certeza. Praticamente todas as faculdades, né, elas dispõem de um centro, né, acadêmico, onde as pessoas podem estar indo lá fazer os seus acompanhamentos, né? Então, assim, mas principalmente o CVV, sabe? O CVV porque, inclusive, eu tenho muitos relatos de pessoas que eu já atendi e que precisaram dessa mão, né? E que puderam contar, sabe? Naquele momento que você não tem como ligar, não se sente confortável em falar com a sua família, e liga e simplesmente é acolhido, né? E que já, poxa, isso é tudo, né? Porque se você vai fazer, né, uma intervenção, a pessoa está ali em sofrimento, se você vai fazer a intervenção, se você traz uma fala inadequada para aquele momento, pode fazer um efeito totalmente rebote. Então, muitas vezes a pessoa não quer que você fale nada, ela só quer ser acolhida, né? Então, para finalizar, realmente, eu gostaria de deixar aqui essa frase, né? Que falar sim, falar é a solução, mas o acolhimento para esse momento é a melhor ação. Muito obrigada, doutora, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. E agradecemos também a Ampare por ter trazido a doutora Rafaela aqui para estar conversando conosco. Muito obrigada por você ter assistido o nosso conteúdo até aqui. Saiba que o Cresce se importa com você. Até o próximo programa. Tchau.